Amigos, para todos nós, nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando, com problemas de doenças, continuemos então, sempre lendo, sempre aprendendo, sempre passando para frente. Estamos falando que não se pode servir a Deus e a mamão, conforme Deus foi dito por nosso Mestre Jesus. O homem, em sua imaturidade espiritual, ainda necessita de guias e orientadores que lhe indiquem as atividades e os valores mais importantes para cultivar no seu aprendizado da matéria, tanto quanto os alunos primários carecem de professores para ajudá-los na sua alfabetização. Sob orientação superior, o espírito aprende a mover-se corretamente no labirinto das formas físicas, sempre estimulado para as realizações maiores e incentivado para a libertação espiritual. O homem é quase um cego na terra em relação às coisas definitivas e imponderáveis da vida superior. Ele necessita que a administração divina o socorra incessantemente, por cujo motivo surgem periodicamente na Terra os instrutores siderais, com a missão de revelar, divulgar em todas as latitudes geográficas as leis imutáveis e os valores definitivos do reino divino. Assim, em épocas oportunas, surgiram no vosso orbe os grandes instrutores da humanidade, como foi Confúcio, Lao Tse na China, Antúlio na Atlântida, Moisés na Hebreia, Orfeu na Grécia, Krishna na Índia, Hermes no Egito, Maomé entre os árabes, Buda na Ásia e, finalmente, Jesus, o sintetizador dos ensinamentos de todos os seus precursores enfeixados no sublime código moral do Evangelho. Assim, examinando-se os postulados e as revelações esclarecedoras de todos os mestres da espiritualidade, deparamos sobre o invólucro dos seus ensinamentos libertadores e apropriados a cada raça o mesmo sentido legislativo e sideral, esclarecendo que o homem não pode servir a dois senhores simultaneamente. O Mestre Jesus não proclamou textual e peremptoriamente assim: não deveis servir a mamão, mas ele anunciou com demasiada clareza que não se deve servir a dois senhores ao mesmo tempo. É algo parecido ao velho adágio da sabedoria popular, que assim diz: não se pode tocar flauta e ao mesmo tempo assobiar. O mestre não condenou o modo de vida material, nem sequer advertiu para o homem devotar-se exclusivamente ao mundo espiritual, mas predicou quanto à sensatez dele libertar-se do mundo de Mamon, o qual é fruto da necessidade pedagógica para a sua graduação consciencial. Advertiu sobre o desgaste e a confusão do espírito quando
ele ainda se deixa escravizar pelo mundo educativo e transitório de Mamon, quando já poderia cultuar e viver os valores preciosos e definitivos do reino divino. Em consequência, Jesus preocupou-se fundamentalmente em esclarecer quanto ao equívoco de alguns servirem ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, a fim de evitarem a confusão do culto de duas naturezas opostas, como são o espírito e a matéria. Embora as leis da matéria sirvam para a evolução do espírito, pouco lhes adiantam na vida espiritual, salvo sabendo aproveitá-las no sentido libertador que então ensinou Mestre Jesus. Sob certa lição filosófica, ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Por isso, Jesus Cristo insiste quanto à incoerência do espírito ciente do reino definitivo e real de Deus, mas que ainda desperdiça o seu tempo e o precioso acervo espiritual no intercâmbio e entretenimento dos bens e valores transitórios do mundo material de Mamon. É tolice o espírito encarnado ainda se escravizar fanaticamente aos valores e às riquezas efêmeras do mundo material, quando já pode cultuar o reino da realidade definitiva, que é Deus. A lagarta, depois que se transforma em irisada borboleta, jamais deve retornar de restos ou de rastros, nos rastros do solo, pelo solo, porém, alçar-se e insistir em voos cada vez mais amplos e venturosos. O mundo de Mamon, portanto, deve ser conhecido, pesquisado, analisado pela sabedoria do próprio Espírito encarnado. Mas assim que desenvolve o seu talento e adquire o tirocínio necessário para saber explicar, ou melhor, aplicar, os valiosos bens do Espírito, deve então buscar o reino de Deus. Mamon, o mundo de formas, pode também ser um alvo do interesse espiritual, mas só depois de renunciá-lo é que o espírito pode voltar-se para o culto de Deus que é a definitiva e autêntica vivência dos filhos de Deus. No ensinamento do conceito evangélico, em que o mancebo havia dito a Jesus de ter guardado todos os mandamentos do Senhor e assim chegar à mocidade, mas indagando depois o que ainda lhe faltava, Jesus, em resposta, convocou-o ao reino de Deus. Evidentemente, o moço assegurava ao divino mestre que já havia completado o seu curso aperfeiçoativo no mundo de Mamon, pois sabia e guardava todos os mandamentos, uma vez que quem sabe cumpre e quem cumpre sabe. Em consequência, quem já se afirmava um entendedor e cumpridor absoluto dos mandamentos divulgados por Moisés, como não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho e, evidentemente, também deveria honrar pai, mãe, não cobiçar a mulher do próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Era já uma criatura, regendo-se por princípios superiores e deveria ter atingido
uma boa graduação espiritual na existência física. Evidentemente, ele estava pronto para assimilar e praticar os demais ensinamentos da vida espiritual, completamente liberto de quaisquer mazelas e injunções da vida material. E como não se deve servir a Deus e a Mamon, isto é, a dois senhores, simultaneamente, mas a cada um dar-lhe o serviço em tempo certo, justo, disciplinado, Jesus propôs ao jovem condições para ele cultuar um só Senhor, e assim o convidou. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Sem dúvida, não bastava ao jovem afirmar a Jesus que se encontrava pronto para ingressar no reino de Deus, pois ele havia entendido e cumprido as leis menores. Apresenta-se então como pronto, liberto em espírito, para cumprir a vivência da lei maior e única do mundo espiritual. Mas ele teria ainda de provar a sua afirmação, demonstrando pela ação positiva que realmente superara o jugo das formas e dos valores transitórios, logrando a definitiva libertação do mundo material de Mamon. Cumpria-lhe vender tudo o que possuía e retornar para junto de Jesus, que servia exclusivamente ao reino de Deus. Em seguida, palmilhar-lhe os passos e, se preciso, deixar-se imolar na cruz da abnegação, do amor e da absoluta renúncia e tolerância, consagrando-se cidadão angélico para a realização prática do que já sabia e julgava cumprir. Então, não sei se quando eu falei, foi falar dessa parte lá, quando eu falei sobre as parábolas, né? As reuniões que Jesus tinha a fazer as suas preleções, né? E esse jovem, ele apareceu, ainda jovem, ele já tinha feito várias coisas, né? Tinha seguido, ele dizia que tinha seguido as leis de Moisés, ponto por ponto, e tinha, como ainda não tinha chegado ainda à velhice, ele achou que ele já tinha feito tudo, cumprido com tudo. Então ele perguntou para Jesus o que ele precisava para ele entrar no reino de Deus. E Jesus tinha falado para ele vender tudo, dar tudo aos seus pobres, e que ele então conseguiria chegar nesse reino dos céus de Deus. Mas ele voltou-se triste, cabisbaixo, vendo que não era possível então realizar aquilo que ele estava pensando, né? Porque não é fácil as pessoas se despojar dos seus bens. Muitas são muito apegadas, né, à sua casa, aos seus bens adquiridos. Então, e também, gente, isso daí é uma problemática, porque muitos, quando ficam nesse tipo de ideia, né, que isso é meu, aquele era meu, eu que construí, eu que fiz, né? Ele, quando passa por lado de lá, ele continua com essas ideias. E dá problema, porque ele às vezes não quer se afastar, ele desencarna, ao invés de ele cumprir sua tarefa lá no mundo espiritual, ele fica ali dentro da casa, apegado às suas roupas, apegado ao seu carro, aquilo que ele cultuava. E isso daí é muito ruim também, né? Porque atrapalha, o espírito fica ali, sem evoluir, parado, né? E com isso,
nós terminamos por hoje. Até outro dia.